Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos à disciplina de Química Orgânica. Na aula de hoje nós continuamos abordando a teoria do orbital molecular, agora a formação da combinação linear desses orbitais a partir de orbitais S e P, ou seja, combinação dos orbitais com elementos do segundo período. Como nós vimos nas aulas anteriores, a sobreposição dos orbitais é do tipo S. Agora nós vamos estudar a sobreposição dos orbitais P. Então nós mostramos aqui a orientação dos orbitais P em torno do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. Bom, então, como nós estamos trabalhando com a combinação linear, ou seja, com a soma dos orbitais, os orbitais P podem se sobrepor de forma frontal ou de forma lateral. Né? A forma frontal ocorre a adição de orbitais cuja função de onda apresentam sinais iguais, por exemplo, aqui, um lado negativo e outro positivo, e a adição ocorre com a sobreposição de orbitais na mesma fase, ou seja, não há a interferência construtiva que nós dizemos, ou seja, há uma sobreposição desses orbitais onde há aumento da amplitude da onda, ou seja, em fase. Então, quando há sobreposição desses orbitais em fase, de forma frontal, nós obtemos dois orbitais moleculares como semelhante aos orbitais S. Um orbital sigma 2p, onde a nuvem eletrônica ela se concentra na região central internuclear, ou seja, entre os núcleos, e um orbital antiligante com energia maior do que os orbitais de origem, ou seja, os orbitais atômicos, cuja densidade eletrônica não está mais concentrada no núcleo, e sim na parte lateral desses orbitais, onde ocorre um plano nodal entre esses dois orbitais na região internuclear. Portanto, esse orbital molecular desestabiliza a formação da ligação. Então, como nós vemos aqui, a adição desses orbitais, ou seja, a adição desses orbitais em fase, ou seja, positivo com positivo, ocorre um aumento de densidade eletrônica na região central, ou seja, na região internuclear, e uma redução da nuvem eletrônica na parte interna aqui do lóbulo. Então, nós dizemos que há uma adição construtiva e uma ligação, nesse caso, do tipo sigma, onde a densidade eletrônica, mais uma vez, se concentra na região internuclear. Se nós adicionarmos agora os orbitais fora de fase, ou seja, positivo com negativo, irá formar o orbital sigma 2p antiligante, onde ocorre aqui uma região nodal. E observa-se que agora nós temos três regiões nodais. Uma, duas e três. Onde essa e essa, ela se mantém, que vem do orbital, do orbital atômico, e mais uma que se forma quando ocorre a formação do orbital antiligante. Enquanto que no orbital ligante nós só temos duas regiões nodais. Uma e duas que vêm justamente dos orbitais que deram origem, aqui no caso, um orbital P e outro orbital P do outro lado. Ok? Então, agora esses orbitais também eles podem se sobrepor de forma lateral, ou seja, a sobreposição frontal formaria os orbitais moleculares do tipo sigma, ligante e antiligante, e a sobreposição lateral desses orbitais no eixo PX e PY geraria os orbitais do tipo π, ligante e antiligante. Então, a soma desses orbitais em fase, ou seja, na mesma fase, cuja orientação possui simetrias semelhantes, porque como nós vimos aí, uma das imposições para formar os orbitais moleculares é a simetria adequada. O que é essa simetria? Simetria são orbitais de mesma fase se sobrepor, ou lateralmente ou frontalmente. Então, nesse caso, formaria o orbital ligante, onde eu tenho duas regiões com a nuvem eletrônica e uma região nodal entre os dois lóbulos. Esse orbital π 2p,
e o orbital antiligante, onde ocorre a sobreposição desses orbitais, mas agora fora de fase, onde ocorre um afastamento dessas nuvens eletrônicas, ocasionando uma região nodal, que se forma após a formação do orbital, e outra região nodal a partir dos orbitais, da região nodal pertencente aos orbitais de origem. Então, como nós somarmos aqui os orbitais, no caso aqui lateralmente, observe que eu tenho aqui a fase, então a simetria é similar, é idêntica, então há a soma há uma interferência construtiva da onda, formando então dois lobos, como nós já mostramos, um com a fase positiva, que está aqui, e outro com a fase negativa. Por outro lado, quando nós fazemos a subtração desses orbitais, ou seja, da onda, quando ocorre interferência destrutiva da onda, então ocorre a interação de uma fase positiva com uma negativa e ocasiona então o afastamento dessas ondas em uma região nodal, formando então dois lóbulos aqui em fases diferentes, que é o que vimos aqui. Então, tanto os orbitais P quanto os orbitais Y, que nesse caso está orientado no eixo Y do eixo plano cartesiano, como se ele estivesse aqui, no plano cartesiano, enquanto que o eixo X ele estaria aqui. Então, o eixo Y, se nós olharmos de frente, ele está de forma lateral, como fosse lateral aqui, de acordo com o eixo Y, esses orbitais irão se somar em fase, formando o orbital ligante, se nós olharmos aqui de frente para ele. Enquanto que a subtração dessas duas ondas eletromagnéticas de forma destrutiva forma o orbital antiligante π2p, cuja região nodal entre os dois orbitais, Ok? Então, quando esses orbitais P participarão da formação dos orbitais moleculares, de forma onde a sobreposição será de forma frontal ou lateral, onde, para que ocorra a sobreposição, esses orbitais têm que ser de simetria similar, ou seja, a sobreposição em fase e fora de fase. Essa soma em fase e fora de fase. Em fase, formará orbitais moleculares ligantes e fora de fase os orbitais antiligantes, no qual ocorre um aumento do número de nós formado, constituído a partir das regiões nodais dos orbitais atômicos de origem e formando um após a combinação fora de fase. Bom, então, se nós agora analisarmos do ponto de vista da simetria, a formação das ligações π e sigma desses orbitais P, nós entenderemos por que essa ligação se chama-se π e sigma também, da mesma forma que fizemos para os orbitais, para a combinação linear dos orbitais S. Então, se nós pegarmos aqui o PZ, ou seja, o orbital ligante PZ, nós observamos aqui que a nuvem eletrônica se concentra na região internuclear, por isso caracteriza-se como uma ligação do tipo π. Se nós fizermos, então, uma rotação C infinito em torno desse eixo, observa-se que não há mudança de fase e nem tampouco de posição. Portanto, o número que o identifica, essa operação seria mais 1 na tabela de caracteres. Se nós traçarmos um plano vertical nessa molécula, cortarmos a molécula ao meio, nós observamos e fizemos um espelhamento, ou seja, a imagem será igual ao objeto, ou seja, a parte de cima é igual à parte de baixo. Nesse caso, não há também mudança de fase e, portanto, seria o número mais 1. Se nós pegarmos agora a operação de inversão, e aqui o centro de inversão, e nós pegarmos esse ponto aqui, e trouxermos para esse, observa-se que vai ser exatamente igual. Qualquer ponto que a gente pegar que passe pelo centro desse orbital, ele não vai mudar de fase e nem tampouco de posição. Portanto, continua como mais 1. Se nós pegarmos agora e fizermos uma rotorreflexão, ou seja, uma rotação em torno do eixo C infinito, e depois fizermos um plano perpendicular a esse eixo, ocorre o espelhamento exatamente igual. Um lado do orbital vai ser igual ao outro. Como não há alteração, nós dizemos então que o número também é mais 1.
E por último, nós vamos fazer um C2, né, nesse eixo Z, ou seja, rotacionar 180 graus, e observa que após a operação, o orbital também não muda de fase e nem de posição. Aí, então, seria orbital mais um também. Ok? Então, se nós pegarmos isso aqui, colocarmos e verificarmos na tabela, nós iremos encontrar essa relação de números para cada operação de simetria. Se nós, então, identificarmos na tabela, seria, nesse caso, seria, então, o sigma orbital A1G, sigma G. Então, portanto, essa ligação seria uma ligação do tipo, orbital do tipo A1G, nesse caso para o D infinito H, né, para elementos ou moléculas que tenham esse grupo pontual, e nós observamos então que seria, nesse caso, seria ou seja, a identidade mais 1, o grupo C2 infinito mais 1, o sigma V mais 1, a identidade menos 1, o sigma infinito menos 1 e o sigma C2, o C2 menos 1. Então, nós observamos, então, procurando na tabela, que esse seria um sigma, ou seja, da identidade 2, C2, C1, 1, 1, 1, menos 1, menos 1 e menos 1. Então, seria essa daqui. Ou seja, nós teríamos, então, A1U e, no caso, seria sigma U. Ou seja, esse orbital seria da nominação de sigma. Ok? Então, nós encontraríamos, então, a operação, então, A1G, sigma G. Portanto, essa ligação seria sigma. E o termo associado não seria A1U, que nós representamos também por sigma U. Bom, se nós passarmos então agora para o orbital ligante PX, ou seja, que terá a sua combinação lateral com outro orbital em fase, nós encontramos este orbital, como nós já discutimos a formação a partir da combinação lateral. Se nós fizermos então a rotação nesse eixo C infinito, então essa rotação, essa operação ela vai depender do ângulo, ou seja, do cosseno. Se nós fizermos então, dividirmos a molécula em um plano no meio desse orbital, nós iremos dividir esse orbital em dois, na região do eixo. Então, se nós fazemos um espelhamento, observe que ocorre uma troca da fase. O que era azul embaixo foi para cima e o que era vermelho em cima foi para baixo. Nesse caso, nós identificamos essa operação com menos 1. Se nós fizermos então o centro de inversão, ou seja, o centro de inversão, ponto central nesse orbital, e pegarmos um ponto aqui e passarmos pelo eixo central, nós encontraremos uma cor diferente do orbital. Então, nesse caso, como resultado dessa operação, ocorre a inversão das fases. Então, o número que identifica é menos 1, porque houve essa inversão de fase. Se nós fizermos, então, uma rotorreflexão, uma rotação seguido de uma reflexão, nós observamos que, pela rotação, não ocorre a troca. No entanto, se a gente espelhar, nesse caso, também vai depender só do ângulo, ou seja, o espelhamento, o que é do lado esquerdo, vai ficar idêntico do lado direito. Então, depende só do ângulo de rotação. E, se por último, se fizer uma operação de C2, ou seja, rotacionar esse orbital a 180 graus, também não ocorrerá nenhuma mudança. O lado direito permanece sendo o lado esquerdo e vice-versa. Então, nesse caso, seria mais 1. E nós observamos, então, que não há um termo associado à molécula. Então, não há termo associado. Nesse caso, nós devemos procurar um outro termo, que somado nós encontramos a correlação da tabela de caracteres. Como nós já fizemos do PZ e encontramos relação na tabela, então nos resta fazer para o PY, e possivelmente esses orbitais serão degenerados. Então, nós encontraremos essa correlação através da soma desses dois. Nesse caso, então, fazendo para
o orbital ligante PY, nós encontramos as seguintes relações. Para o C infinito, depende do ângulo, né? Para o plano, σv mais 1. Para a operação de identidade, menos 1, ou seja, ele muda de fase. Fazendo uma rota-reflexão, depende do cosseno, e uma rotação de 180 graus, menos 1. Então, se analisarmos, também não há uma correlação na tabela. Nesse caso, teremos que somar as duas operações, o conjunto de operações desses dois orbitais. Se nós fizermos isso, ou seja, o orbital da combinação Px com Px, nós encontramos essas relações. A combinação PY, nós encontramos essa relação, e a soma dos dois, nós encontramos essa soma. Se nós encontrarmos na tabela, observamos então que esses orbitais, eles são designados pelas letras, pelos rótulos EU, que é igual a πu. Então, o que identifica e caracteriza essa ligação, essa combinação lateral como orbitais do tipo π. Então, nesse caso, o termo associado, como nós já falamos, é U igual a πu, que é o referente a πu. Por isso, toda combinação lateral desses orbitais, no caso PY e PX, nós denominaremos como ligação π, ou seja, a ligação lateral. Por isso que ele leva esse nome de π, porque a nuvem eletrônica agora está de forma lateral, em relação ao eixo de ligação. Por isso, então, a ligação será do tipo π, como nós já discutimos, então. Ou seja, por que a ligação π? Porque há a combinação lateral desses orbitais, e uma das explicações vem da simetria associada a essas operações com relação à formação desses orbitais. Bom, então, se nós pegarmos aqui e aplicarmos o diagrama de orbitais, nós iremos começar por moléculas mais complexas. Nós já analisamos nas aulas anteriores a combinação dos orbitais do S, e agora nós vamos analisar a formação dos orbitais, do diagrama de orbitais para moléculas com P, no caso aí com um número atômico menor do que 8. Então, o primeiro que nós vamos analisar é o boro. Então, se nós pegarmos aqui os orbitais que participam da formação da ligação, ou seja, da formação desse diagrama de orbitais, a distribuição eletrônica, 2s2, 2p1, o subnível, 1s2, ele está muito próximo do núcleo, então, portanto, ele contribui muito pouco ou praticamente nada para a formação dos orbitais moleculares. O orbital 2s, com 2 elétrons em cada um deles. Então, eu tenho 2 elétrons no orbital do átomo 1, 2 elétrons no orbital 2. Se nós, então, preenchermos os orbitais moleculares, seria 2 elétrons em um σg e 2 elétrons em um σu. Bom, então, se nós fizermos então a combinação dos orbitais P agora fora de fase, ou seja, a combinação fora de fase desses orbitais, como nós já discutimos anteriormente, ou seja, os orbitais lateral entre PY e PX, então nós iremos encontrar os orbitais moleculares a partir da combinação construtiva desses orbitais, formarão o orbital 1πu, como nós já discutimos. E a combinação fora de fase, 1πg. Bom, então se nós continuarmos, então, agora nós vamos analisar a combinação frontal que forma os orbitais do tipo sigma, ou seja, o sigma G, da combinação dos orbitais do PZ, e um orbital da combinação fora de fase, um antiligante, também sigma PU. Por quê? Porque a combinação é frontal. A combinação lateral forma os orbitais π, e a combinação frontal forma os orbitais ligante e antiligantes, sigma. Bom, então aqui nós temos um formato desses orbitais, e nós observamos então que a combinação desses orbitais em fase dá origem a esse orbital, no caso aqui para o PX, para o PX, e o PY, que se nós olharmos de frente, ele vai ter essa
esse formativo, essa forma, esse contorno. Isso eu quero que vocês entendam que ele não é esférico. É se nós virarmos esse orbital aqui, e nós veremos ele de frente. Então nós teremos essa representação. Se nós pegarmos, então, os orbitais antiligantes, observe que eles são formados a partir da combinação fora de fase. Então, nós observe que há uma região nodal aqui, e formam fases diferentes. Aqui a fase positiva ou a fase negativa, que eu estou indicando aqui como cores diferentes. Porque nessa combinação ocorre o afastamento desses orbitais e a formação de um plano nodal que nós vemos aqui. Além dos planos nodais que são oriundos do orbital molecular. E o orbital, no caso aqui, o PY, com o lóbulo aqui, o seu lóbulo, e nós olhamos de frente. Agora nós iremos analisar a forma ou formato desses orbitais, dos orbitais ligantes, que é a combinação frontal dos orbitais PZ. Então nós observamos então que ocorre após a combinação, nós observamos então a formação de dois lóbulos, regiões de nós, a região nodal, e o orbital teria esse formato aqui com o orbital ligante. O orbital antiligante, nós vemos que há um aumento do número de nós, ou seja, ocorre um terceiro nó, além dos dois originados dos orbitais, e aí nós temos o perfil de orbital após a combinação frontal e lateral desses orbitais. Então, se nós preenchermos esses orbitais com os elétrons, nós observamos que os orbitais P só têm um elétron, os orbitais de origem, então nós distribuímos um elétron em cada orbital do tipo π. Então essa molécula em si, ela só teria ligações do tipo π, não teria ligações do tipo sigma, e é uma molécula um pouco estranha. Mas embora do ponto de vista da teoria do orbital molecular, ela é viável. Então se nós calcularmos então a ordem de ligação, nós iremos observar que ela tem 4 elétrons em orbitais do tipo ligante, ou seja, 2 no orbital sigma G e 2 no orbital π U. Então nós temos então 4 e 2 no orbital antiligante sigma U. Então 4 menos 2, 2 dividido por 2, 1. Então a ordem de ligação dessa molécula, possível molécula, seria 1. Embora ela, como nós já dissemos, ela só existiria elétrons em orbital do tipo π, ou seja, paralelo, não havia ligação do tipo sigma. Então ela, de certa forma, é uma molécula estranha. Se nós pegarmos, então, nesse caso, como ela há elétrons desemparelhados, nós dizemos que essa molécula ela tem, portanto, características magnéticas e ela é paramagnética. Se nós pegarmos, então, a molécula do carbono, o carbono C2, nós temos a distribuição eletrônica do carbono. Observa-se que há adição de um elétron no subnível P em relação ao boro. Então, nós temos aqui o perfil de diagrama, a formação dos orbitais ligante e antiligantes e a distribuição desses orbitais. Ou seja, 4 elétrons em orbital P, 2 elétrons em orbital P de cada átomo, totalizando 4. E nós distribuímos, então, esses 4 elétrons nos orbitais do tipo 1πu, que nós temos aqui, então, 4. Nós obtimos os orbitais do tipo 2s, porque a contribuição, à medida que o átomo em si vai aumentando o número de elétrons, é cada vez menor. Então, a partir de então, nós omitiremos a combinação linear desses orbitais 2s, dada a pouca participação com relação aos orbitais moleculares. Então, observamos então que essa molécula também teria ordem de ligação 2, porque ela tem 4 elétrons aí nos orbitais ligantes, e essa molécula então ela seria paramagnética. Aliás, diamagnética, ela não possui elétrons desemparelhados. Então, ela tem como característica diamagnética. Se nós pegarmos então outra molécula do nitrogênio, então nós observamos então que o nitrogênio é uma molécula bem conhecida, dada a sua estabilidade. Então a sua estabilidade ela
máxima dada o preenchimento desses orbitais ligantes. Então nós vimos uma das características da estabilidade de uma molécula é possuir o mínimo de energia. E o que se observa no átomo de nitrogênio? Que os seus orbitais de menor energia, que são os orbitais ligantes, todos eles estão ocupados por elétrons, ou seja, os elétrons estão povoando esses orbitais de menor energia. Isso confere à molécula uma estabilidade maior, no qual o nitrogênio ele apresenta a ordem de ligação 3, conferindo então com a estrutura de Lewis. Se nós pegarmos aqui a estrutura de Lewis do nitrogênio, então eu tenho um nitrogênio e ligando-se a ele 3 ligações do nitrogênio. Então, onde eu tenho 2 ligações do tipo π, que é o que estamos vendo aqui, 2 orbitais do tipo π, e uma ligação do tipo sigma. Então, confere realmente a TLV com a teoria do orbital molecular. Lembrando, mais uma vez, que uma molécula diamagnética, ou seja, ela não apresenta elétrons desemparelhados, portanto, não é atraída por um campo eletromagnético. A sua estabilidade ela é máxima, se nós compararmos com as demais, porque todos os elétrons estão povoando os orbitais ligantes de menor energia. Não temos elétrons em orbitais antiligantes, que desestabilizaria essa ligação. Portanto, é uma molécula altamente estável do ponto de vista químico. Bom, então, qual seria a origem desses termos U e G? Como também os termos sigma e π, ou seja, esses orbitais moleculares eles são classificados como ligações do tipo sigma, π e delta se nós trabalharmos com orbitais d. Isso, como nós já vimos então pelos elementos de simetria, em relação à simetria rotacional do eixo de ligação, sigma e π, como nós já trabalhamos com a simetria. E ainda os termos G e U, que também nós já explicamos nas aulas anteriores, que vem do alemão Gerhard e Ungerhard, de acordo com o seu centro de inversão. Então, se esse G ocorrer um centro de inversão, possui um centro de inversão, nós dizemos que é do tipo G. Se não possuir esse centro de inversão, nós dizemos então que é U. Então eu tenho uma simulaçãozinha onde a gente pode verificar a formação da ligação do tipo π e do sigma em função da formação da combinação desses orbitais. Então a simulação mostra alguns orbitais, orbitais moleculares, nesse caso da molécula do flúor. Então nós dizemos que átomos em verde são flúor e a ligação covalente entre os dois. E aqui eu tenho o orbital molecular do tipo S, ou seja, do tipo 2s, em que a nuvem eletrônica se concentra na região internuclear. Então nós observamos quando fizemos uma rotação em torno do eixo internuclear, não ocorre mudança de fase e, portanto, essa ligação é do tipo sigma. Com relação a denominações G e U, ele vem do possuir ou não centro de inversão. Então, se nós colocarmos um ponto central nesse orbital e mudarmos aqui um ponto, passando por esse ponto de inversão, encontramos a mesma região do outro lado. Então, portanto, nós designamos esse eixo como G. Então, se nós rotacionarmos aqui a molécula, observa-se que não há a mudança de fase e, portanto, ela é G. Aqui eu tenho o antiligante 2s e observe que nesse caso específico há a mudança de fase quando eu faço o centro de inversão. Então, essa aqui é o sigma U, mas girando o eixo de rotação em torno do eixo de simetria, a gente observa que não há também mudança de fase, portanto, ela é sigma. O orbital molecular sigma é 3 sigma, sigma G. E observe também, se rotacionar, ela não muda de fase. E, em compensação, o centro de inversão, se a gente mudar esse lóbulo aqui e passar a rebater do outro lado, encontramos exatamente igual. Então, portanto, ela é do tipo G. Veja que a rotação não troca. Se nós mudarmos agora o orbital, no caso aqui o orbital ligante,
no caso aqui o orbital agora ligante, né? Observamos então que não há a mudança, no caso aí, a mudança na fase. Então, portanto, ele é uma ligação do tipo π, né? E é contrário da ligação sigma, onde ao rotacionar em torno do eixo, né? Do eixo de simetria rotacional, não há a mudança de fase. Nesse caso aqui, há a mudança de fase e nós estamos falando na ligação do tipo π. πu. Se nós fizermos também pelo centro de inversão, há também a mudança de fase. Então, a mudança de fase tanto pela rotação do eixo internuclear, como também a mudança de fase no centro de inversão. Então, esse é o orbital do tipo πu. Veja que não há mudança aí no eixo rotacional. Quando rotacionamos, há mudança de fase. Aqui eu tenho o antiligante e também ocorre da mesma forma. Então, a mudança de fase no eixo internuclear. Em relação ao nitrogênio, nós observamos que essa molécula é muito mais reativa, ela é muito mais instável do que o nitrogênio, se nós compararmos então. Porque o nitrogênio, todos os orbitais antiligantes estavam ocupados, os elétrons povoavam esses orbitais, e quanto maior o número de elétrons e orbitais ligantes, mais estável a ligação. O oxigênio, ele não tem essa estabilidade, nós sabemos disso. O oxigênio é muito mais reativo do que o nitrogênio. Então, se nós pegarmos aqui os elétrons do nitrogênio, nós temos então 2p4, né? Ou seja, em cada orbital atômico tem 4 elétrons. Se nós começarmos a povoar os orbitais ligantes, nós observamos então que tem 2 orbitais no sigma-G, 4 orbitais no πu e 2 elétrons irão para orbitais antiligantes, ou seja, o πg. Né? Um elétron e um segundo elétron nesses orbitais. Portanto, esses 2 elétrons povoando os orbitais antiligantes confere à molécula de oxigênio uma estabilidade maior, ou seja, esses 2 elétrons tornam o oxigênio radicalar, por isso que ele tem uma reatividade alta. Se nós, então, calcularmos a ordem de ligação, nós observamos que a ordem de ligação seria 2, o que confere com a ligação de valência, ou seja, 2 ligações, uma sigma e uma π, e o composto, então, seria paramagnético. Uma das importância dos orbitais moleculares é explicar adequadamente o paramagnetismo do oxigênio, né? Enquanto que a TLV ela não prevê a existência de elétrons desemparelhados, a teoria do orbital molecular mostra claramente, em orbitais do tipo π, né, da combinação desses orbitais paralelos, é a existência de 2 elétrons desemparelhados. Esses 2 elétrons ele causa o paramagnetismo e a atração por um campo eletromagnético em relação ao nitrogênio, que não há. Então, o nitrogênio, nós vimos que era diamagnético, não apresentava elétrons desemparelhados, enquanto que o oxigênio apresenta. Então, o forte da teoria do orbital molecular é explicar a existência do paramagnetismo em uma molécula de oxigênio. Então, para a gente observar essa atração pelo campo eletromagnético e a comprovação da existência desses 2 elétrons desemparelhados, nós veremos lá um videozinho onde mostra justamente essa atração. Então, nós podemos observar aqui eu tenho 2 grandes eletroímãs e o nitrogênio, adicionando nitrogênio líquido, ocorre, não há atração desse eletroímã, enquanto que o oxigênio ele fica grudado, ou seja, atraído nos 2 polos do eletroímã. Isso confere o oxigênio, isso explica a condição de paramagnetismo, ou seja, esses 2 elétrons desemparelhados é que causa essa atração pelos eletroímãs. Bom, então nós vemos aí o último átomo, a última molécula desse grupo 2, onde há a participação do subnível P, ou seja, dos orbitais P, na molécula de flúor. Então, nós observamos então que ocorre a combinação linear e paralela, ou seja, a combinação frontal e lateral desses orbitais. E aqui nós vemos então esses orbitais, a combinação dos orbitais 2s em fase,
e forma o orbital 1 sigma G, ou seja, a densidade eletrônica se concentra numa região internuclear. Se nós rotacionarmos isso aqui em torno do eixo, é uma ligação do tipo sigma, como nós já vimos, então, utilizando inclusive a simetria. E se nós pegarmos o centro de inversão, observa-se então, e pegar um ponto e trazer para o outro lado, vai encontrar exatamente igual, não irá mudar. Nesse caso, então, ele possui então simetria do tipo G. Se nós pegarmos o antiligante, que é fruto e resultado da combinação fora de fase, ou seja, uma interferência destrutiva na onda, observa-se que ocorre uma região nodal e as duas regiões de maior densidade estão agora fora da região internuclear. Então, nesse caso, se configura como um orbital antiligante do tipo sigma U. Se nós pegarmos o centro de inversão no meio e pegarmos um ponto e passarmos por ele, observe que nós iremos trocar de fase. Então, nesse caso, nós dizemos então que designamos essa mudança de fase por U. Se nós agora combinarmos os orbitais do tipo P, nós encontramos a combinação em fase, como nós já discutimos. No caso, geraria um orbital ligante do tipo sigma G também, onde há um centro de inversão. E se nós trouxermos esse ponto para outro lado, passando por esse centro de inversão, não irá mudar a fase, então nós vemos que é par G. Da mesma forma, a combinação lateral dos orbitais aqui em fase, veja que eu tenho a mesma fase, formando então o orbital do tipo π, pela combinação lateral. A combinação ligante e a antiligante. E observe que na antiligante sempre há a formação de um nó a mais em relação aos orbitais atômicos de origem. Então, os orbitais atômicos eu teria uma região nodal aqui e uma formada a partir da formação da combinação linear desses orbitais. Nesse caso aqui eu teria o orbital antiligante. E aqui eu tenho a combinação, então, fora de fase da combinação linear, dessa combinação aqui em fase e fora de fase para formar os orbitais antiligante aqui, sigma U. Então, se nós preenchermos então esses orbitais, então nós teríamos então do orbital S 2 elétrons, então 1, 2 nos orbitais atômicos de cada um deles. Se nós preenchermos, então, seria 2 elétrons no orbital sigma G e 2 elétrons no antiligante sigma G. Então, como há uma compensação do 2 elétrons ligante e 2 antiligantes, então esses 2 elétrons pouco contribuem para formar o orbital. Embora há uma contribuição, embora pequena, para a formação também dos orbitais do tipo de maior energia. Então, observa-se então que quanto maior o número de nós, é o que nós observamos aqui também, mais acima desse diagrama esses orbitais estarão. E porque enquanto maior o número de nós, mais energético é. Então, se nós pegarmos então os elétrons do orbital P, nós teremos 1, 2, 3, 4 e 5. Da mesma forma, aqui do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Então, povoando agora os orbitais de menor energia, no caso 3 sigma G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós teremos então 10 elétrons povoando os orbitais do tipo P. E observa-se que, diferente do oxigênio, nós não temos mais elétrons desemparelhados no átomo de flúor. É uma molécula, então, diamagnética, ela não é atraída por esse campo eletromagnético. E a ordem de ligação, se nós fizermos aqui ordem de ligação igual ao número de elétrons ocupando orbitais ligantes. Então, eu vou incluir o orbital agora 2s. Então, 2, 4, 6. 2, 4, 8.
menos, em orbitais antiligantes, 2, 6, sobre 2, 8 menos 6, 2, 2 dividido por 2, 1. Então, nós temos aqui então, que a ordem de ligação seria 1. E, de fato, realmente, essa molécula também, ela bate o número de ligações com a TLV. Se nós pegarmos aqui a molécula de flúor pela TLV, então nós temos um par de elétrons aqui, outro par de elétrons aqui, 3 pares de elétrons livres, que eu estou representando pelo tracinho, em torno do átomo de flúor. E nós observamos, então, que só há uma ligação do tipo sigma, essa ligação aqui do tipo sigma, né, que é exatamente essa ligação que nós estamos vendo aqui, ó, o 3 sigma G. É essa ligação forte que une os dois átomos de flúor. Os 6 pares de elétrons livres em torno do átomo de flúor são esses indivíduos aqui, são esses rapazes aqui. Ou seja, 2 pares mais esses 2 aqui que nós estamos vendo aqui. São esses pares de elétrons que estão em torno do átomo de flúor. Ok, pessoal? Então, era isso que nós teríamos para mostrar nessa aula. Espero que tenha entendido.